Bem, vamos começar aqui a gravação do dia 25/4, análise das barras deste dia, né? Então, o mercado abriu numa região importante, que foi a região de 50% de retração do movimento de ontem, né, do dia 24. Teve uma perna muito forte para baixo. A partir da tarde ele ganhou força compradora. Hoje ele abriu justamente em cima da região da retração de 50%. Foi justamente ali que ele abriu. Então existia duas possibilidades, né? O mercado ele poderia replicar essa perna para baixo. Então ele poderia vir aqui fazer isso, isso e isso para baixo. Ou ele tinha a possibilidade de fazer isso, isso, isso para cima, que foi o que aconteceu. Mas vamos pegar alguns detalhes mais importantes nesse momento aqui. Bom, então o mercado ele abriu como um gap de alta e logo nas duas primeiras barras mostrou aí força vendedora, derrubando 300 pontos ali do mercado. Só que a partir desse momento começou a acontecer algumas coisas bem importantes que a gente precisa apontar. Duas barras compradora, correção profunda. Duas barras vendedoras novamente, correção novamente. Quando ele dava continuidade, muitas sombras na parte de baixo das velas e na parte de cima também. Então, o que eu percebi? O que eu percebo olhando agora esse gráfico? Embora existia um canal de baixa indo em direção à mínima do dia de ontem, não foi uma queda forte. Foi uma queda com correções profundas. Porque se você pegar, ele cai, corrige, cai, corrige. E assim ele foi fazendo a manhã inteira. Correção, correção. Logo após ele cair, ele continuava fazendo correções profundas. Então, não foi aquela queda como a gente viu, por exemplo, ontem, que o mercado caiu, 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 caiu e foi embora, né? A gente esperaria, se vocês pensam que a mínima do dia vai ser perdida, você quer ver pressão vendedora aqui acontecendo, que não é o que a gente vê acontecendo. A gente vê o mercado caindo, revertendo, caindo, revertendo, caindo, revertendo, caindo, revertendo, caindo, revertendo. Olha isso. Não é uma forte pressão vendedora. Se a gente mudar, agora eu não vou fazer isso, mas se você mudar aqui, ó, olha isso, gráfico de linha, dá para perceber bem que não era um canal de baixa com pressão. Mesmo naquelas barras que você poderia considerar importantes do dia, essa, por exemplo, que é a abertura do mercado à vista, logo em seguida da barra do à vista, ele fez uma reversão. E depois, na abertura de Dow Jones, ele também fez uma reversão. Então aqui fica evidente que era uma correção, era um canal de baixa com correções profundas, sem pressão vendedora nessa região. Não existia uma pressão forte vendedora. Então o que deveria se começar a observar? A mínima do dia. Essa região era uma região importante, se o mercado ia ganhar força ou não. E a gente começou a ver, logo após aqui essa barra, as tentativas para começar uma reversão. Então aqui ele tentou reverter para cima, não conseguiu uma vez, tentou duas vezes e aqui foi bem sucedido. Nesse ponto a gente teve
pensando que o mercado ia começar a reverter, a gente teve uma H1 aqui e aqui uma H2. H1, H2. Até que o mercado conseguiu. Bom, quando ele, pela segunda tentativa de vencer uma mínima, ele consegue vencer, e aí você já nota a diferença dos candles para essa queda, né? Aqui nós tivemos no máximo 2 candles a favor da tendência. E aqui a gente já começa a ver uma pressão compradora ocorrendo. Uma barra, 2 barras, 3 barras acontecendo. Então isso aqui começa a virar uma possibilidade muito grande de uma reversão e de uma MTR acontecendo. Pois o mercado rompeu. Aqui, ó. Ele caiu, rompeu forte para cima, rompeu qualquer LTA que existia aqui, voltou num canal com correções profundas, sem pressão de venda, para testar fundo, e aqui ele começou a subir. Vamos ver as melhores entradas então. Aqui nessa queda, com correções profundas, as entradas deveriam ter ocorrido, se você operasse isso aqui, acima de barras. Então notou, ó, corrigiu profundo e aqui corrigiu novamente. Então tá tendo correções. Caiu, corrigiu, aqui é venda. Caiu, corrigiu, aqui era venda. Eram as únicas possibilidades. Ou aguardar uma configuração melhor, que em seguida veio. Então, aqui, quando ele começou a desenvolver uma pressão compradora, a gente teve a primeira H1, que foi bem nesse ponto aqui. A gente teve uma H1, foi perfeita para poder comprar, e aí em seguida o mercado foi embora para cima num tight channel. Isso sim, olha a diferença dessa perna de alta. Você pega toda essa perna de alta, essa perna, e compara com essa perna. Então, realmente uma pressão muito diferente. Acontecendo isso daqui, o que a gente pode fazer? Fazer uma projeção dessa lateralidade. O mercado fez isso, começou a criar muita pressão para cima. A gente pode pegar aqui um fibo, uma régua, né, melhor dizendo, e fazer uma projeção do que poderia romper para cima. E daria bem ali na nossa... Demorou para acontecer, né? Talvez para você esperar isso aqui, você teria que ficar por horas posicionado no trade. Mas ele atingiu o Merger Move dessa lateralidade, atingindo o topo do dia anterior. Mais algumas coisas que a gente pode tentar ver. É aqui. Até então, era difícil entrar. Se você não tivesse entrado cedo na tendência, ficou difícil entrar. A não ser que você comprasse a mercado com stop no fundo. Ficou difícil até que veio uma correção. Veio essa correção. Foi abaixo de uma barra. Então poderia aguardar uma H1. Visto a pressão ser tão forte, a possibilidade existia de uma H1, na primeira H1 que aparecesse, o mercado continuasse. E que foi justamente o que aconteceu. Poderia ter entrado numa venda no ganho dessa sombra, com stop aqui embaixo, né? E o alvo? Bom, a gente pode pegar aqui, ó. Olha que interessante, hein?
Se você entrasse nessa barra com alvo 2 para 1, poderia ter entrado aqui no ganho da máxima, alvo 1 para 1, alvo 2 para 1. Não precisou se matar aqui. Se você não conseguiu pegar, um trade que você pegasse aqui com um alvo 1 para 1 ou 2 para 1, dava para ter garantido aqui pelo menos 300 pontos. Beleza. Vamos procurar mais uma entrada. Rompeu para cima. Aqui já teve a primeira correção. Após rompimento, já começou a aparecer agora mais velas contrárias à sua posição. Aqui novamente uma vela veio abaixo da mínima, início da correção. E essa próxima vela rompeu a máxima. Então, essa vela se torna H1. H1. Em seguida, da H1, perde-se uma nova mínima. Perde-se uma nova mínima, ganha topo. Essa vela passa a ser então uma H2. 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 Não deu continuidade. Veio então uma melhor barra de sinal, que até agora só teve barras de sinal ruins. Essa H2 veio abaixo, muita sombra, uma vela que não é uma boa barra de sinal, foi até em cima, voltou, reverteu e aqui continua a queda. Aqui ganhou topo, fez uma H3. Aí aqui sim, já um trade melhor, um trade bem melhor. Entrando acima dessa sombra, com stop na última mínima majoritária, talvez buscando 1 para 1. Vamos ver se deu? Olha só. Um para 1. Perfeitamente. Então aqui nós tínhamos pego 300 pontos. Vamos primeiro medir aqui para ver quanto é que deu. 210. Quase que a gente sai com 2 para 1. Mas não deu. Mas beleza, ó. Aqui 200 pontos. E aqui 300 pontos. Um total no dia de 500 pontos no dia. Sem esforço, sem fazer cagada. Só operando coisas boas que apareceram. Uma entrada aqui e a outra entrada na primeira H1. Então, é isso. Não dá para ficar operando na loucura, sendo que você tem outras possibilidades. Tivemos muitas outras oportunidades boas no dia que poderia ter sido pegas e daria um alvo muito melhor do que ficar se matando aqui, esperar uma movimentação mais clara.
Aqui você esperaria até o meio-dia para entrar. E aqui uma nova entrada a 1h10. Mais 500 pontos no bolso, sem se matar, trabalhando tranquilamente, e teria dado as oportunidades que a gente precisava só nessa parte da tarde, depois já de algo muito bem feito acontecido. Aqui nós falamos de 300 pontos, né? Mas teve essa H1 aqui também, ó. Vamos pensar nela também. Foi uma boa entrada. Subiu. Vamos dizer que a gente esperou uma confirmação, certo? Então vamos lá. Olha só. Vamos colocar um alvo 1 para 1. Entramos aqui. Com stop aqui no fundo. Puxa vida, olha. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó, no fechamento dessa barra. Na confirmação dela. Era um stop amplo. 600 pontos, 700 pontos de stop. Beleza. Poderia até encurtar e colocar aqui, né? Poderia. Mas para um swing, seria melhor isso aqui. Com um alvo de 700 pontos para cima. 700 pontos para cima. Ou para um scalp aqui. Com alvo no fundo. 1 para 1. 360 pontos. Eu acho que por ser início do dia, eu ficaria nesse daqui. Então, mano, nós estamos falando de 700 mais 300 mais 200 pontos é igual 1.200 pontos no dia. Era isso que dava para ter feito. Sem operar isso aqui, esperar a coisa mais clara que veio a partir daqui. Então é isso que precisa ser feito. Valeu, abraço.